Olá, bom dia para você que está acompanhando o nosso curso de ética aqui da Primeira Igreja Batista em São Gonçalo do Amarante. O nosso tema de hoje diz respeito a divórcio e novo casamento. Vamos entender o que a nossa sociedade tem, vivenciado a respeito desse assunto, o que a Bíblia ensina sobre a legitimidade ou não dos divórcios e de novos casamentos. No Brasil, a quantidade de divórcios ela tem crescido a cada ano. Inicialmente, conseguir um divórcio era um pouco mais difícil, envolvia muitas questões judiciais e complexas, mas a cada ano o Brasil tem passado por uma série de modificações na legislação relacionada aos divórcios e aos casamentos, e isso tem facilitado cada vez mais a realização de um divórcio. Antes, os divórcios envolviam um processo judicial que às vezes era demorado e complexo. Também havia um prazo mínimo, de tempo entre o casamento e a realização do divórcio que deveria ser cumprido antes do casal poder se divorciar. Mas essas coisas foram mudando, os divórcios passaram a ser feitos em cartórios também, e não há mais esse prazo. Então, além dessas, que são exemplos, muitas outras modificações foram feitas na legislação, e isso não só tem facilitado, como talvez tenha até incentivado a realização dos divórcios no nosso país, que só cresce a cada dia. E isso tem levado as pessoas a enxergarem o divórcio como algo cada vez mais natural e simples de se acontecer. E o nosso contexto atual parece que tem agravado ainda mais. A atual situação em que nós vivemos parece que agravou ainda mais as dificuldades do casamento e incentivou ainda mais a realização de vários divórcios. Desde o início da pandemia, notou-se que houve um crescimento ainda maior na quantidade de divórcios. Segundo dados de algumas reportagens, o segundo semestre de 2020 apresentou um grande aumento na quantidade de divórcios em comparação com os últimos meses ou com o ano anterior. Estima-se que 15% a mais do que no ano anterior. E esse fenômeno aconteceu em quase todos os estados do Brasil. Parece que os casamentos eles foram afetados, o distanciamento social e o isolamento levou a maioria das pessoas a trabalhar em casa, a passarem mais tempo em casa e necessariamente e obrigatoriamente a conviverem mais com seus parentes em casa, E aí principalmente, maridos e esposas. E a quantidade de problemas que talvez já existissem ou estivessem perto de iniciar foram agravados certamente e cresceram pela maior quantidade de tempo que as pessoas têm que compartilhar, enquanto estão de quarentena. Além disso, de uma forma geral, a nossa sociedade considera que o casamento é algo facilmente dissolúvel, que se pode ser defeito com facilidade. Muitas pessoas consideram que se o casamento não vai bem, se há uma divergência de ideias, se há algum mínimo problema acontecendo, então qualquer coisa pode ser motivo, pode ser desculpa para se divorciar. E aí vão desde problemas mais complexos, como também os problemas mais simples. Então hoje em dia questões financeiras levam os casais a se divorciarem, o que a gente tem chamado agora de incompatibilidade de gênios. Então quando são duas personalidades bastante diferentes, então isso tem estimulado muitas pessoas a se divorciar. Muitos casamentos eles têm um contrato de tempo mínimo, estabelecido entre a esposa, e quando esse contrato termina, então acaba também esse casamento.
Então são vários os motivos, né? E a realidade é que a nossa sociedade entende que os casamentos não precisam ser duradouros. Não há a necessidade e a obrigatoriedade de que o casamento ele perdure até o fim da vida do casal. Se de repente surgir algum problema, algum contratempo, né, se uma das partes deixar de amar a outra, né, e por aí vai. Mas o ensino da Bíblia em relação ao divórcio é bastante diferente. Começando em Gênesis, capítulo 2, quando Deus cria Adão, cria Eva e eles se casam, né? Aquele texto já nos dá um direcionamento de que o casamento ele é uma aliança, é uma união, e essa união ela é indissolúvel. Então vamos dar uma lida lá em Malaquias capítulo 2, versículos 13 ao 16, quando Deus ele fala especificamente sobre a questão dos divórcios e sua opinião sobre isso. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas e nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira e a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Então esse texto de Malaquias, ele nos dá já um bom direcionamento para nós pensarmos sobre uma ética cristã relacionada ao divórcio. O versículo 13 começa com uma indagação, né, uma pergunta de por que Deus ele não estava aceitando as ofertas da nação. E a explicação que o próprio Deus dá no texto, né, de por que ele está rejeitando as ofertas daquelas pessoas, ele vai dizer no versículo 14 que Deus ele é testemunha entre você e a sua mulher, né, porque as pessoas não estavam cumprindo as promessas de fidelidade, né, especificamente os homens, embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Então esse texto, já o versículo 14, mostra que a Bíblia entende o casamento como uma aliança, como um pacto feito entre três pessoas, entre o homem, entre a mulher e entre Deus, né? Entre o homem e a mulher diretamente, e entre homem e mulher e Deus como testemunha dessa aliança. E a acusação contra aquelas pessoas é que os homens estavam sendo infiéis na sua promessa de fidelidade. Em seguida, o versículo 15 vai resgatar o ensino da criação, né? O Senhor fez os dois um só, e em espírito eles lhe pertencem, né? E um só, porque isso estava de acordo com o plano de Deus. E aí o alerta no versículo 15: ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Então o texto já mostra Deus em oposição ao divórcio, né? O plano de Deus na criação é que homem e mulher fossem um só e que isso fosse permanente. Então há um alerta, né, bem claro de que ninguém seja infiel à sua mulher. E o versículo 16, bem claramente, né, diz: eu odeio o divórcio. E termina com: tenham bom senso, né, sejam fiéis. Então
os homens daquela nação, naquela época, estavam deixando as suas esposas por outros casamentos, por outros motivos, estavam sendo infiéis, né? E aí Deus diz claramente que odeia o divórcio. Então, o ensino da Bíblia, bem claro, é que o divórcio não está no plano de Deus. O plano original de Deus, desde a criação, é que o casamento fosse algo permanente e que durasse até o fim da vida. E todo e qualquer divórcio, ele é um rompimento no plano original de Deus. E esse ensino ele vai se repetir em vários outros textos da Bíblia. Mateus capítulo 19, Mateus capítulo 5, né, onde o próprio Jesus fala sobre isso e reforça, né, que o plano original de Deus de forma alguma incluía o divórcio. Marcos capítulo 10 e Lucas capítulo 16. Então, todos esses textos, Jesus ensina que o divórcio não está no plano de Deus e que Deus rejeita essa ideia. Mas aí tem um texto lá em Deuteronômio, capítulo 24, que pode colocar alguma dúvida, né? E que é levantado na discussão de Mateus, capítulo 19. Vamos dar uma olhada lá em Mateus, capítulo 19. No versículo 3, diz assim: alguns fariseus aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Né? E aí Jesus responde que não, e traz essa questão do plano inicial de Deus. E aí no versículo 7 eles perguntam novamente: por que Moisés mandou dar certidão de divórcio à sua mulher e mandá-la embora? Né? Eles levantam aqui, os fariseus, uma discussão a respeito de Deuteronômio capítulo 24. Né? Então, se Deus ele proíbe o divórcio, então por que Moisés permite o divórcio? Né? Porque Moisés não só permite, né, mas segundo eles aqui, Moisés manda, né, que é os... E Moisés não só permite, mas segundo eles, Moisés manda as pessoas se divorciarem. Então vamos dar lá uma olhada em Deuteronômio 24. E diz assim: se o homem casar-se com uma mulher e depois não quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair da casa ela se tornar mulher de outro homem e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada, seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Né? Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Então, será que esse texto permite realmente o divórcio? E a gente vai ver que não. Moisés está tratando de uma situação específica e de um caso muito específico que acontecia na nação de Israel na época. Né? Uma mulher divorciada, ela ficava desamparada, né? Poderia viver em condições miseráveis. E aí veja que o texto ele tem algumas condicionais. Ele começa no versículo 4 dizendo: se um homem. Versículo 2, se depois de sair de casa. Né? Então o texto está falando de uma condição muito específica. Né? Ele está dizendo, ó, se o primeiro marido, né, reprovar a sua mulher, né, então dê certidão de divórcio a ela. Da mesma forma, se o segundo marido, né, reprovar a sua mulher, então dê certidão de divórcio a ela. Então, na verdade, aí Moisés ele estava protegendo a mulher que era abandonada pelo marido. Né? Então, se ela era mandada embora, o marido deveria dar-lhe uma certidão de divórcio, que era um documento, né, que era
feito na época, que comprovava que a mulher estava divorciada, separada, e permitia a ela um novo casamento, né? Então, esse documento permitia que a mulher não vivesse desamparada, né? Que ela pudesse se casar novamente, né? E que a situação legal dela na sociedade fosse bem estabelecida. Então, essa é a primeira intenção de Moisés, né? Proteger a mulher que era abandonada pelo marido com um documento, né, legal que a ampararia na sociedade. A segunda intenção de Moisés aqui era, né, evitar que os casamentos se tornassem uma bagunça. Então, a mulher foi abandonada pelo primeiro marido, foi abandonada pelo segundo marido, né, ou ficou viúva. Então, o primeiro marido não pode casar-se novamente com ela, né? E o texto diz que isso seria detestável para o Senhor. Então, a ideia aqui por trás era de que os casamentos não se tornassem, não fosse uma bagunça, né? Não fosse algo desregrado. Então casa, separa e volta de novo, né? E depois de casado com outra pessoa já não era algo que agradava a Deus. Então Moisés estava ensinando, pense muito bem antes de querer divorciar-se da sua esposa, porque se depois você se arrepender, você mudar de ideia, isso não será mais permitido caso ela já tenha se casado novamente. Então veja bem, né? Nesse texto, Moisés ele não manda o divórcio, ele não institui e nem estabelece o divórcio. Ele apenas põe algumas regras para algo que já acontecia naquela época, né? Ele protege a mulher que era abandonada pelo marido e instrui o marido a agir com paciência, né? E a pensar muito bem naquilo que ele está querendo fazer. Então mantém-se, né, a ideia de que Deus ele é contrário ao divórcio e que o casamento ele deve ser algo permanente entre o casal e deve durar até que a morte os separe. Então é isso aí, obrigado por ter acompanhado o nosso conteúdo. Participe amanhã do nosso encontro virtual pelo Google Meet e nós vamos trazer algumas discussões adicionais sobre se a Bíblia fala ou não, se há exceções, né, a esta regra e se há essas exceções, o que a Bíblia fala sobre novo casamento e sobre a vida das pessoas divorciadas. Então, bom dia para você e até a semana que vem.